E se eu te dissesse que você, sagitariano, nasceu com uma missão especial? Que o universo conspirou a seu favor desde o momento em que você deu seu primeiro suspiro. Hoje eu vou te mostrar 9 provas irrefutáveis de que Sagitário foi escolhido para uma vida de riqueza. E olha, quando eu falo de riqueza, não estou falando apenas de dinheiro no banco, não. Estou falando de abundância em todos os sentidos da palavra. Abundância de oportunidades, de experiências, de sabedoria, de alegria e sim, também de prosperidade material. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter nascido com sorte? Como se o universo sempre abrisse portas para elas, mesmo quando tudo parece difícil. Pois é, meu querido sagitariano, você é uma dessas pessoas. Mas não é sorte. É muito mais do que isso. É destino. É propósito cósmico. E durante este vídeo, você vai descobrir exatamente por que os astros escolheram você para viver uma vida de abundância plena. Sabe aquela sensação que você tem às vezes de que nasceu para algo maior? Aquela inquietação que não te deixa acomodar na mediocridade? Aquela voz interior que sempre te empurra para mais, para além, para o novo? Pois então, isso não é coincidência. Isso é o universo sussurrando no seu ouvido, te lembrando da sua missão sagrada. E hoje você vai entender tudo isso com clareza cristalina. Mas presta atenção, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Pode transformar suas dúvidas em certezas e seus medos em coragem. Porque quando você entende que foi escolhido, que carrega marcas celestiais da abundância, tudo muda. Sua postura muda. Sua energia muda. E, consequentemente, sua realidade muda. Fica comigo até o final, porque a última prova que vou te mostrar é a mais poderosa de todas. É aquela que explica por que tantos sagitarianos que pareciam perdidos de repente encontram seu caminho dourado. Vamos começar? Prova 1. O dom natural da expansão. Você sabia que Sagitário é regido por Júpiter, o planeta da expansão, da abundância e da boa sorte? Isso não é apenas um detalhe astrológico bonito para enfeitar conversas. Isso é uma marca de nascença cósmica, meu querido. É como se você tivesse nascido com um imã invisível que atrai oportunidades de crescimento e prosperidade. Pensa comigo. Desde que você era criança, você sempre teve essa coisa dentro de você, essa vontade insaciável de conhecer mais, de experimentar mais, de ir além do que todo mundo considera suficiente. Isso não saiu do nada, entende? Isso foi plantado no seu DNA espiritual. Júpiter, esse gigante generoso do nosso sistema solar, derrama sobre você bênçãos que muitos nem conseguem enxergar. Enquanto outros signos precisam lutar muito para abrir uma porta, você tem a tendência natural de encontrar portais inteiros se abrindo. E sabe por quê? Porque você foi programado para expandir. Você não foi feito para a escassez. Você não foi feito para o pequeno. Você não foi feito para se contentar com migalhas. Você foi feito para banquetes, para abundância, para a mesa farta da vida. Agora, repara numa coisa muito importante. Essa expansão que estou falando não acontece só no mundo material. Ela acontece primeiro dentro de você. A sua mente é expansiva. Você consegue enxergar possibilidades onde outros veem apenas problemas. Você consegue imaginar futuros brilhantes onde outros só veem obstáculos. E essa capacidade mental de expandir é o primeiro passo para a riqueza real. Porque tudo que existe no mundo físico nasceu primeiro como uma ideia, como uma visão, como um sonho expansivo na mente de alguém. E tem mais. Júpiter não te dá apenas a capacidade de sonhar grande. Ele te dá também a fé necessária para acreditar nesses sonhos. Quantas vezes você já se pegou confiando em algo que parecia impossível? Quantas vezes você deu um passo no escuro, apostando que o universo ia te amparar, e no final deu tudo certo? Isso é Júpiter agindo. Isso é a marca da abundância operando na sua vida. Você tem uma fé inabalável, mesmo quando tudo ao redor grita que você deveria desistir. Outro ponto fundamental. Júpiter também rege a educação superior, a filosofia, o conhecimento profundo. E sabe o que isso significa para você? Significa que você foi abençoado com uma mente que busca entender, que quer aprender, que precisa crescer intelectualmente. E na era em que vivemos, conhecimento é moeda. Conhecimento é poder. Conhecimento é riqueza. Você tem dentro de si uma sede insaciável por aprender coisas novas. Essa sede não é um defeito. Não é uma inquietação sem propósito. É o universo te preparando para as oportunidades que vão exigir exatamente esse conhecimento que você está acumulando. Pense em quantas pessoas ficam presas nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, pensando os mesmos pensamentos, ano após ano.
Você não consegue fazer isso. Você não foi programado para repetição estéril. Você foi programado para expansão constante. E toda vez que você expande, toda vez que você aprende algo novo, toda vez que você sai da sua zona de conforto, você está ativando essa marca jupiteriana que carrega. Você está alinhando-se com o seu destino de abundância. E vou te contar um segredo. A riqueza ama movimento. A abundância flui para onde há expansão. O dinheiro, as oportunidades, as bênçãos materiais, elas não ficam paradas. Elas circulam. E elas circulam para pessoas que estão em movimento, que estão crescendo, que estão expandindo. Você, sagitariano, está sempre em movimento. Sempre buscando o próximo horizonte. Sempre querendo mais vida, mais experiência, mais crescimento. E é exatamente por isso que a riqueza encontra você. Porque você está na frequência dela. Prova 2. A visão do arqueiro. Vamos falar agora sobre o símbolo do seu signo. O arqueiro. Aquele centauro com o arco e a flecha apontados para o alto, para o céu, para as estrelas. Você já parou para pensar no significado profundo disso? Um arqueiro não atira para qualquer lugar. Um arqueiro tem um alvo. Um arqueiro tem foco. Um arqueiro tem visão. E você, meu querido sagitariano, carrega essa visão especial que poucos conseguem ter. Você enxerga longe. Você enxerga além do óbvio. Você enxerga o que ainda vai acontecer. Essa capacidade de ter visão de futuro é uma das maiores riquezas que alguém pode ter. Porque enquanto a maioria das pessoas está presa no presente imediato, preocupada apenas com as urgências do dia a dia, você já está planejando 3 passos à frente. Você já está vendo oportunidades que ainda nem se materializaram completamente. Você já está sentindo os ventos da mudança antes mesmo deles soprarem forte. Isso é um domingo. Isso é um presente dos céus. E isso é uma das suas provas de que você foi escolhido para a prosperidade. Pensa comigo. As pessoas mais ricas do mundo, os grandes empresários, os visionários que mudaram a história, o que eles tinham em comum? Visão. Eles enxergavam o que ninguém mais estava vendo. Eles acreditavam em possibilidades que os outros chamavam de loucura. Eles mantinham os olhos fixos em alvos distantes enquanto todo mundo achava que eles estavam perdendo tempo. Você tem essa mesma característica. Você é naturalmente visionário. Você não consegue viver só para hoje. Você precisa de horizontes. Você precisa de metas grandes. Você precisa de sonhos que assustam os outros. E sabe o que é mais incrível? Você não só tem a visão, você tem também a coragem de mirar alto. O arqueiro não aponta a flecha para o chão. Ele aponta para cima. Sempre para cima. Para o céu. Para o impossível. Para o que parece distante demais. E você faz isso naturalmente na sua vida. Você não se contenta com objetivos pequenos. Você não se satisfaz com conquistas medianas. Você quer mais. Você quer o topo. Você quer realizar coisas que deixem uma marca, que façam diferença, que sejam grandes. Agora, tem uma coisa muito importante sobre a visão que você precisa entender. A visão atrai recursos. Quando você tem clareza sobre onde quer chegar, quando você consegue ver com nitidez o seu futuro abundante, o universo começa a conspirar para te levar até lá. As pessoas certas aparecem. As opportunities surgem. Os caminhos se abrem. Porque você está emitindo uma frequência clara. Você não está confuso. Você não está perdido. Você sabe para onde está indo. E essa certeza, meu amigo, é um imã poderoso para a prosperidade. Além disso, a flecha do arqueiro representa também a direção única. Uma flecha não vai para vários lados ao mesmo tempo. Ela vai numa direção específica, com velocidade, com força, com determinação. E quando você direciona toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua intenção para um objetivo claro, você se torna imparável. A riqueza não chega para quem está espalhado. A abundância não flui para quem está disperso. Ela vai para quem tem foco, para quem tem direção, para quem sabe exatamente o que quer. E você, sagitariano, tem isso de sobra. Outra coisa linda sobre ser o arqueiro. Você está sempre pronto para atirar novamente. Se uma flecha não acerta o alvo, você pega outra e atira de novo. Você não desiste. Você não se deixa abater pelo erro. Você ajusta a mira e tenta novamente. Essa resiliência, essa capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário, é fundamental para quem foi destinado riqueza. Porque o caminho da prosperidade nunca é uma linha reta. Ele tem curvas, tem obstáculos, tem momentos de ajuste.
Mas você nasceu com a mentalidade do arqueiro. Você sabe que errar a mira faz parte do processo. E você está sempre pronto para a próxima tentativa. Prova 3. A generosidade que multiplica. Tem uma lei espiritual que muita gente desconhece, mas que opera com precisão matemática no universo. É a lei da circulação. Tudo que circula se multiplica. Tudo que você dá, volta para você multiplicado. E sabe quem tem isso escrito no coração de forma natural? Você, Sagitariano. Você é generoso por natureza. Você não consegue segurar as bênçãos só para você. Você não consegue ser mesquinho. Você não consegue viver fechado, agarrado, com medo de perder. Você abre as mãos. Você compartilha. Você dá. E isso, meu querido, é uma marca inconfundível de quem foi escolhido para a abundância infinita. Olha que interessante. As pessoas que têm mentalidade de escassez sempre estão preocupadas em guardar, em segurar, em não deixar nada escapar. Elas acham que quanto mais segurarem, mais terão. Mas acontece exatamente o contrário. Quando você segura demais, quando você fecha as mãos com força, você impede a circulação. E sem circulação, não há crescimento. Não há multiplicação. Não há prosperidade verdadeira. É como tentar segurar a água nas mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. Você, por outro lado, tem as mãos abertas. Você compartilha suas ideias. Você ajuda quem precisa. Você dá conselhos. Você oferece apoio. Você celebra as vitórias dos outros. E toda vez que você faz isso, toda vez que você permite que a energia flua através de você, você está criando um canal para que mais abundância entre na sua vida. Porque o universo confia em você. O universo sabe que pode te dar mais porque você não vai estagnar essa energia. Você vai fazer ela circular. Você vai espalhar as bênçãos. Tem uma frase antiga que diz assim: é dando que se recebe. Parece contraditório, não é? Como eu vou ter mais se eu estou dando? Mas na verdade, essa é uma das verdades mais profundas sobre prosperidade. Quando você dá, você está dizendo para o universo: eu tenho o suficiente. Eu confio que sempre haverá mais. Eu não estou operando na frequência do medo e da falta. Eu estou operando na frequência da abundância e da confiança. E o universo responde a isso. Ele responde enviando ainda mais recursos para quem demonstra essa fé através da generosidade. E olha que coisa linda! A sua generosidade não é calculada. Você não dá esperando receber. Você não ajuda fazendo conta. Você faz isso porque é da sua natureza. É genuíno. É verdadeiro. É puro. E esse tipo de generosidade autêntica tem um poder multiplicador que você nem imagina. Porque ela cria uma energia limpa, sem apegos, sem expectativas doentias. E é exatamente esse tipo de energia que atrai as maiores bênçãos. Além disso, pensa no seguinte: quando você é generoso, quando você ajuda pessoas, quando você compartilha conhecimento e recursos, você está construindo uma rede de conexões positivas. Você está plantando sementes em jardins diferentes. E essas sementes vão germinar. Talvez não na hora que você espera. Talvez não do jeito que você imagina. Mas elas vão dar frutos. Uma pessoa que você ajudou hoje pode ser a ponte para a oportunidade da sua vida amanhã. Um conhecimento que você compartilhou pode voltar multiplicado em forma de uma parceria incrível. Tudo está conectado. Tudo circula. Tudo volta. E tem outro aspecto da sua generosidade que é fundamental. Você é generoso também com você mesmo. Você se permite sonhar. Você se permite desejar coisas boas. Você não se pune por querer prosperidade. Você entende que o universo é abundante e que deseja que todos os seus filhos vivam bem. Essa generosidade que você tem consigo mesmo, essa permissão que você se dá para querer mais e para buscar mais, isso também é uma marca de quem foi escolhido para a riqueza. Porque você não está sabotando seus próprios sonhos com culpa ou com falsa modéstia. Você está abraçando seu direito celestial à abundância plena. Se você está gostando desse conteúdo e está sentindo que essas palavras estão tocando seu coração, eu te convido a se inscrever no canal agora. Aperta aquele sininho para você não perder nenhuma mensagem que o universo tem para você. E deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Eu adoro saber onde estão meus sagitarianos queridos que estão acordando para a verdade da sua abundância. E se essas mensagens estão realmente fazendo diferença na sua vida, considere apoiar o canal tornando-se um membro. Você me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos que transformam vidas. Prova 4. A liberdade como portal da abundância.
Vamos falar agora sobre algo que define você de forma muito profunda: a sua necessidade de liberdade. Sagitário não vive preso. Sagitário não aceita gaiolas, mesmo que sejam douradas. Você precisa de espaço. Você precisa de movimento. Você precisa sentir que pode ir e vir, escolher e mudar, explorar e descobrir. E sabe o que essa necessidade profunda de liberdade revela? Ela revela que você entende, mesmo que inconscientemente, uma verdade fundamental sobre riqueza. A verdadeira riqueza é liberdade. Muitas pessoas confundem riqueza com acúmulo. Elas acham que ser rico é ter muitas coisas, muitas propriedades, muitos bens materiais. Mas você, sagitariano, você sabe que não é bem assim. Você sabe que de nada adianta ter muito se você não tem liberdade para viver como quer. De nada adianta ganhar montanhas de dinheiro se você está preso num trabalho que odeia, num relacionamento que te sufoca, numa rotina que te mata aos poucos. A verdadeira riqueza é poder escolher. É poder decidir como você quer passar seus dias. É poder dizer não para o que não te serve e sim para o que te faz feliz. E você foi programado para buscar exatamente isso. Você não trabalha apenas por dinheiro. Você trabalha por liberdade. Você não constrói apenas para acumular. Você constrói para ter autonomia. Para poder viajar quando quiser. Para poder explorar o mundo. Para poder viver experiências que alimentam sua alma inquieta e curiosa. Essa motivação que você tem, essa busca por liberdade através da prosperidade, ela é muito mais poderosa do que simplesmente querer ser rico. Porque ela está alinhada com quem você é de verdade. Pensa comigo. O universo responde às nossas intenções mais profundas. Quando alguém busca riqueza apenas por ego, apenas para ostentar, apenas para se sentir superior aos outros, essa intenção cria uma energia pesada. Ela atrai complicações, porque não está alinhada com as leis superiores. Mas quando você busca a prosperidade como meio para ter mais liberdade, para viver mais plenamente, para explorar mais o que a vida tem a oferecer, essa intenção é pura. Ela está alinhada com o propósito da sua alma. E o universo conspira para realizar desejos que estão alinhados com o propósito de alma. Além disso, a liberdade que você busca não é egoísta. Você não quer liberdade só para você. Você quer poder ajudar outras pessoas também a serem livres. Você quer poder contribuir. Você quer poder fazer diferença. Eu já vi tantos sagitarianos que, quando conquistam sucesso financeiro, usam parte dessa abundância para viajar, para conhecer culturas diferentes, para aprender idiomas, para se conectar com pessoas do mundo todo. E isso não é desperdício. Isso é investimento em expansão de consciência. Isso é riqueza verdadeira sendo usada para o seu propósito mais alto. E tem uma coisa muito importante aqui. A liberdade que você busca te torna criativo. Porque quando você não está preso, quando você tem espaço mental e emocional, você consegue pensar melhor. Você consegue ter ideias inovadoras. Você consegue enxergar soluções que outros não veem. E criatividade, meu amigo, criatividade é um dos maiores geradores de riqueza que existe. As pessoas mais prósperas do mundo não são aquelas que trabalham mais horas. São aquelas que pensam diferente. São aquelas que criam algo novo. São aquelas que têm a liberdade mental para inovar. Você também não tem medo de correr riscos em nome da liberdade. Você prefere tentar e talvez errar do que ficar numa segurança falsa que te aprisiona. E essa coragem, esse desapego de garantias superficiais, isso é fundamental para quem quer construir riqueza verdadeira. Porque as grandes oportunidades sempre envolvem algum risco. Sempre exigem que você saia da zona de conforto. Sempre pedem que você confie mais no universo do que nas aparências de segurança que o mundo oferece. E você tem essa coragem no sangue. Por último, a liberdade que você valoriza tanto te ensina a não se apegar de forma doentia ao material. Você sabe que as coisas vêm e vão. Você entende que experiências valem mais do que objetos. Você percebe que o que realmente importa é como você vive, não o que você tem. E paradoxalmente, quando você não está apegado de forma desesperada ao dinheiro, quando você sabe que ele é apenas um meio e não um fim, você atrai dinheiro com muito mais facilidade. Porque você está leve. Porque você não está desesperado. Porque você confia. Prova 5. O otimismo que atrai milagres. Agora vamos conversar sobre uma das suas características mais bonitas e também mais poderosas. O seu otimismo. Sagitário é conhecido por ser o signo mais otimista do zodíaco. E isso não é apenas um traço de personalidade fofo. Isso é uma ferramenta espiritual de manifestação extremamente potente. Porque o otimismo que você carrega não é ingenuidade.
Não é ignorância. Não é fingimento. É uma conexão profunda com a fé. É uma certeza interior de que, no final, tudo sempre dá certo. E sabe de uma coisa? O universo adora um otimista. Vou te explicar por quê. Otimismo é uma frequência vibratória alta. Quando você está otimista, quando você acredita que coisas boas vão acontecer, você está emitindo uma energia que atrai exatamente essas coisas boas. É como se você estivesse sintonizado na estação de rádio da abundância. Você está na frequência certa. E o que está na mesma frequência se conecta. É física quântica. É lei de atração. É como o universo funciona. O seu otimismo natural não é sorte. É sabedoria cósmica operando através de você. Pense em quantas oportunidades já bateram na sua porta simplesmente porque você estava aberto para elas. Simplesmente porque você acreditou que elas poderiam acontecer. Enquanto pessoas pessimistas fecham portas antes mesmo delas se abrirem completamente, você está ali, de braços abertos, dizendo sim para a vida. Você está dizendo sim para as possibilidades. Você está dizendo sim para a abundância. E o universo escuta esses sims. Ele responde a eles enviando ainda mais razões para você continuar otimista. E tem mais. O seu otimismo é contagiante. As pessoas gostam de estar perto de você porque você ilumina os ambientes. Você levanta o astral. Você traz esperança. E isso, meu querido, isso tem um valor imenso no mundo. As pessoas querem fazer negócios com quem as inspira. Querem trabalhar com quem traz energia boa. Querem investir em projetos liderados por pessoas que acreditam que o sucesso é possível. O seu otimismo abre portas profissionais, cria oportunidades de negócios, atrai parcerias valiosas. Tudo porque você emite essa frequência de possibilidade. Agora, escuta isso com atenção. Otimismo não significa que você ignora os problemas. Não significa que você vive numa fantasia onde tudo é perfeito o tempo todo. Você enfrenta dificuldades como todo mundo. Você tem desafios. Você passa por momentos difíceis. A diferença é que você não deixa esses momentos te definirem. Você não deixa a dificuldade te convencer de que você é um fracasso ou de que a vida é ruim. Você vê o problema, reconhece ele, mas mantém a fé de que existe uma solução. De que você vai superar. De que dias melhores vão chegar. E essa atitude faz toda a diferença. Sabe por que muitas pessoas nunca alcançam a prosperidade que desejam? Porque elas desistem muito cedo. Elas tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e quando não veem resultados imediatos, elas concluem que não é para elas. Que não vai dar certo. Que é melhor se conformar com menos. Mas você não. Você tem uma resiliência emocional que vem do seu otimismo profundo. Você consegue tentar mais uma vez. E mais outra. E mais outra. Porque você acredita. E essa persistência alimentada pela fé é o que separa as pessoas que realizam seus sonhos daquelas que apenas sonham. Além disso, o otimismo te protege da energia pesada da inveja e da negatividade alheia. Tem gente que vai tentar te desencorajar. Tem gente que vai dizer que você está sonhando alto demais. Tem gente que vai projetar as próprias limitações em você. Mas o seu otimismo funciona como um escudo. Você ouve essas vozes negativas, mas elas não encontram ressonância dentro de você. Você segue acreditando. Você segue confiando. Você segue na sua frequência de fé e esperança. E isso te mantém no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece estar dizendo para você desistir. E vou te revelar algo muito especial. O otimismo verdadeiro, aquele que você carrega, ele não vem da ignorância sobre as dificuldades da vida. Ele vem de uma sabedoria espiritual profunda. Ele vem de uma conexão com algo maior. Você sabe, no fundo da sua alma, que você não está sozinho nessa jornada. Você sente que existe um propósito maior te guiando. Você confia que o universo, Deus, a força divina, como você quiser chamar, está do seu lado. E quando você tem essa certeza, quando você caminha com essa fé, o otimismo não é uma escolha. É uma consequência natural. Prova 6. A sabedoria do eterno aprendiz. Existe uma riqueza que nunca pode ser roubada de você. Uma riqueza que não depende da economia, que não é afetada por crises, que só cresce com o passar do tempo. Essa riqueza é o conhecimento. E você, sagitariano, você foi abençoado com uma sede insaciável por aprender. Você é o eterno estudante da vida. Você é o filósofo nato. Você é aquele que sempre quer entender mais, descobrir mais, absorver mais sabedoria.
E essa característica é uma das provas mais claras de que você foi destinado à prosperidade duradoura. Vamos pensar juntos. Por que algumas pessoas constroem riqueza que dura gerações, enquanto outras ganham muito dinheiro mas perdem tudo rapidamente? A diferença está no conhecimento. Está na sabedoria. Está na capacidade de aprender continuamente e de adaptar-se às mudanças. Você tem isso de forma natural. Você não para nunca de aprender. Você não acha que já sabe tudo. Você está sempre curioso, sempre questionando, sempre buscando entender melhor como as coisas funcionam. E essa atitude de eterno aprendiz é ouro puro no mundo em que vivemos. O universo recompensa os curiosos. Ele abre portas para quem está disposto a aprender. Ele revela segredos para quem busca com sinceridade. E você tem essa busca no coração. Você lê. Você estuda. Você faz perguntas. Você não aceita respostas superficiais. Você quer ir fundo. Quer entender a essência das coisas. E toda vez que você aprende algo novo, você está se tornando mais valioso. Você está aumentando seu repertório. Você está expandindo suas possibilidades de criar riqueza de formas diferentes. E olha que interessante. Você não aprende apenas sobre um assunto. Você tem interesses variados. Você é curioso sobre filosofia, sobre outras culturas, sobre espiritualidade, sobre história, sobre diferentes formas de pensar e viver. Essa amplitude do seu conhecimento te dá uma vantagem enorme, porque você consegue conectar ideias de áreas diferentes. Você consegue ver padrões que outros não veem. Você consegue inovar porque tem referências variadas. E inovação, meu amigo, inovação é uma das maiores fontes de riqueza que existe. Além disso, a sua busca por conhecimento não é motivada apenas por ganho material. Você aprende porque ama aprender, porque isso alimenta sua alma, porque você quer crescer como ser humano, porque você quer entender melhor a vida, o universo, o propósito da existência. E essa motivação pura, esse amor genuíno pelo conhecimento, ela atrai mestres para você. Ela atrai oportunidades de aprendizado. Ela coloca você em situações onde você pode absorver sabedoria que outros nem têm acesso. Pensa em como você é capaz de conversar com pessoas diferentes. Você não fica preso num único círculo social. Você transita entre mundos diferentes. Você consegue aprender com um empresário bem-sucedido e também com um sábio simples que nunca teve educação formal, mas tem uma sabedoria de vida profunda. Você reconhece que conhecimento vem de muitas fontes. E essa humildade, essa abertura para aprender com qualquer pessoa e em qualquer situação, isso te enriquece de maneiras que vão muito além do financeiro. Mas que, inevitavelmente, também se refletem no financeiro. E tem outro aspecto importante. Você não tem medo de admitir que não sabe algo. Enquanto muita gente fica presa no orgulho, fingindo que sabe tudo, você tem a coragem de dizer, eu não sei, mas quero aprender. E essa coragem, essa honestidade intelectual, ela te leva a crescer constantemente. Ela te impede de ficar estagnado. Ela garante que você está sempre evoluindo. E evolução é o caminho natural para a abundância crescente. Outra coisa linda sobre você. Você não guarda conhecimento só para você. Você compartilha o que aprende. Você ensina. Você explica. Você quer que outras pessoas também cresçam. E sabe o que acontece quando você ensina? Você aprende ainda mais. Porque ensinar te obriga a organizar suas ideias, a entender profundamente o que você sabe, a encontrar formas claras de transmitir conhecimento. Então você está num ciclo virtuoso. Aprende, compartilha, aprende mais ao compartilhar, compartilha mais, atrai mais oportunidades de aprender. É um ciclo que não para. É um ciclo que te enriquece constantemente. Prova 7. A coragem de arriscar. Vamos falar agora sobre uma qualidade sua que assusta muita gente, mas que é absolutamente essencial para quem foi destinado à grande prosperidade. A sua coragem de arriscar. Sagitário não foi feito para viver na segurança morna da zona de conforto. Você não consegue ficar parado, fazendo sempre a mesma coisa, mesmo que essa coisa seja confortável. Você precisa de desafios. Você precisa de aventura. Você precisa sentir que está explorando territórios novos. E isso, meu querido, isso é uma marca inconfundível de alguém destinado a construir riqueza extraordinária. Olha só, toda a grande fortuna da história foi construída por alguém que teve coragem de arriscar. Alguém que viu uma oportunidade onde outros viam apenas perigo. Alguém que acreditou numa ideia quando todo mundo duvidava. Alguém que deu um passo para o desconhecido confiando mais na própria intuição do que nas opiniões alheias.
Você tem essa coragem. Você tem essa ousadia. Você tem esse fogo interior que te impulsiona para frente, mesmo quando a razão pura sugeriria cautela excessiva. Agora, presta atenção numa coisa importante. Coragem de arriscar não significa ser imprudente. Não significa fazer loucuras sem pensar. Não significa jogar tudo no vento sem nenhum planejamento. O risco inteligente é diferente. É quando você avalia a situação, pesa os prós e contras, mas no final decide avançar mesmo sabendo que não há garantias. É quando você está disposto a sair da segurança mediana em busca de algo muito maior. E você tem essa inteligência emocional para fazer esse tipo de risco calculado. Sabe por que a maioria das pessoas nunca fica rica? Porque elas têm mais medo de perder o pouco que têm do que desejo de conquistar muito mais. Elas se agarram ao emprego seguro, mesmo que não gostem dele. Elas mantêm o dinheiro guardado ganhando juros mínimos porque têm medo de investir. Elas ficam em relacionamentos e situações que não as fazem felizes porque mudar parece arriscado demais. E assim, elas passam a vida inteira na mediocridade, na segurança pobre, na zona de conforto que na verdade é uma prisão. Você não. Você prefere tentar e talvez falhar do que nunca tentar e ficar se perguntando como seria. Você prefere viver intensamente, com seus erros e acertos, do que viver uma vida pequena e segura. E o universo recompensa essa coragem. Ele recompensa quem ousa. Ele abre caminhos para quem está disposto a caminhar em territórios inexplorados. Porque é justamente nesses territórios novos que estão as maiores oportunidades. As grandes riquezas não estão no caminho já batido. Elas estão no novo, no diferente, no que ainda não foi descoberto por todos. E tem uma coisa muito especial acontecendo quando você arrisca. Você está demonstrando fé. Fé verdadeira não é acreditar quando tudo está garantido. Fé é acreditar mesmo quando você não vê todas as evidências. É confiar mesmo quando o resultado não está assegurado. É dar o passo mesmo quando o chão à frente não está completamente iluminado. E essa fé em ação, esse risco baseado em confiança no universo, isso ativa forças espirituais que trabalham a seu favor de formas que você nem imagina. Além disso, cada vez que você arrisca e supera, você cresce. Você se torna mais forte. Você ganha mais confiança. Você descobre recursos internos que nem sabia que tinha. Mesmo quando você arrisca e não dá certo, você aprende lições valiosas. Você ganha experiência. Você desenvolve resiliência. E tudo isso te prepara para riscos maiores no futuro, para oportunidades ainda mais incríveis. Você está sendo treinado pela própria vida para lidar com níveis crescentes de abundância e de responsabilidade. Outro ponto fundamental. A sua coragem de arriscar inspira outras pessoas. As pessoas olham para você e pensam, se ele consegue, se ela tem coragem, talvez eu também consiga. Você se torna um exemplo. Um farol. Uma prova viva de que é possível viver de forma diferente. E isso atrai para você pessoas corajosas também. Pessoas que não têm medo de sonhar grande. Pessoas que querem construir coisas incríveis. E quando você se cerca de pessoas assim, quando você cria parcerias com outros aventureiros da vida, as possibilidades se multiplicam exponencialmente. Prova 8. A conexão com o propósito maior. Chegamos agora numa prova muito profunda, muito espiritual. Você foi escolhido para uma vida de riqueza porque você carrega dentro de si a consciência de que existe um propósito maior. Você não vive apenas para acumular coisas. Você não trabalha apenas para pagar contas. Você não está aqui apenas para existir e depois partir. Não. Você sente, você sabe, você percebe que existe uma razão maior para você estar nesse mundo. E quando alguém vive conectado com um propósito que vai além de si mesmo, o universo conspira para que essa pessoa tenha os recursos necessários para cumprir essa missão. Pensa comigo. Por que o universo daria abundância para alguém que vai usar essa abundância apenas para alimentar o próprio ego? Para ostentar? Para se sentir superior aos outros? Isso não faz sentido espiritual. O universo não desperdiça recursos. Mas quando alguém busca prosperidade porque sabe que com recursos pode fazer mais diferença no mundo, pode ajudar mais pessoas, pode contribuir para algo maior que si mesmo, aí sim faz todo sentido cósmico essa pessoa ser abençoada com abundância crescente. E você tem essa consciência. Talvez você não consiga colocar em palavras exatamente qual é o seu propósito. Talvez você ainda esteja descobrindo os detalhes. Mas você sente. Você sabe que não está aqui à toa. Você sabe que tem uma contribuição única para dar. Você sente que a sua vida precisa significar algo.
que você precisa deixar uma marca positiva, que você precisa usar seus dons para tornar o mundo um pouquinho melhor. E essa consciência te coloca numa frequência muito especial, numa frequência onde a abundância flui naturalmente. Repara numa coisa: as pessoas mais prósperas que realmente fizeram diferença no mundo não eram aquelas obcecadas apenas com dinheiro. Eram aquelas que tinham uma visão, um sonho que ia além do próprio bolso. Elas queriam criar algo, construir algo, mudar algo. E o dinheiro veio como consequência natural de estarem alinhadas com um propósito maior. Você tem esse mesmo alinhamento. Você tem essa mesma conexão. Você pode não ter clareza total ainda sobre todos os detalhes do seu propósito, mas a semente está aí. E ela vai florescer no tempo certo. E sabe o que é lindo? Quando você está conectado com um propósito maior, o trabalho deixa de ser apenas trabalho. Ele se torna missão. Ele se torna vocação. Ele se torna a expressão da sua alma. E quando você trabalha assim, quando você está fazendo o que ama a serviço de algo maior, você não se cansa da mesma forma. Você não perde a motivação facilmente. Você encontra energia mesmo nos momentos difíceis. Porque você sabe que o que você está fazendo importa, que vai além de você, que está contribuindo para algo significativo. Essa conexão com propósito também te protege das armadilhas da riqueza. Porque quando você tem muito dinheiro, mas não tem propósito, você pode facilmente cair em vícios, em excessos, em vazio existencial. Tem tanta gente rica e deprimida por aí. Tanta gente com muito dinheiro, mas sem sentido de vida. Mas quando você tem propósito, quando você sabe por que está aqui, a riqueza se torna uma ferramenta, uma aliada, um meio para você realizar sua missão com mais eficiência. E não um fim em si mesma que te deixa vazio depois que você alcança. Além disso, estar conectado com um propósito maior te dá discernimento. Você consegue diferenciar oportunidades que estão alinhadas com sua missão daquelas que são apenas distrações brilhantes. Você consegue dizer não para coisas que trariam dinheiro, mas que te afastariam do seu caminho verdadeiro. E essa capacidade de escolher com sabedoria, de manter o foco no que realmente importa, isso é fundamental para construir uma riqueza que traz satisfação verdadeira, não apenas números numa conta bancária. E tem mais uma coisa essencial aqui. Quando você vive seu propósito, quando você está alinhado com sua missão de alma, você emite uma frequência autêntica, uma frequência única. E essa autenticidade atrai as oportunidades certas, atrai as pessoas certas, atrai as situações que vão te levar exatamente onde você precisa chegar. Você não está tentando ser algo que não é. Você não está forçando nada. Você está apenas sendo você, na sua verdade mais profunda. E o universo adora isso. Ele adora a autenticidade. E responde a ela com sincronicidades mágicas e bênçãos abundantes. Prova 9. A marca da estrela brilhante. Chegamos à prova final. A mais poderosa. A mais definitiva. E essa prova você carrega não apenas na sua personalidade, mas na sua própria energia. Sagitário é um signo de fogo. Fogo ativo. Fogo expansivo. Fogo que ilumina. E essa chama que queima dentro de você, ela não é uma chama comum. É uma chama especial. É a marca daqueles que foram escolhidos para brilhar intensamente nesse mundo. Para iluminar caminhos. Para inspirar multidões. Para mostrar que é possível viver grande. Você já reparou como você não consegue passar despercebido? Como mesmo quando você não está tentando chamar atenção, as pessoas te notam. Como você tem essa presença que preenche os ambientes. Isso não é coincidência. Isso não é apenas carisma. Isso é luz espiritual. É brilho de alma. É a marca visível de alguém que carrega um destino especial. E o destino da riqueza, da abundância, da prosperidade plena, ele vem com esse brilho. Porque você precisa dessa luz para atrair as oportunidades certas. Pensa em como funciona no universo físico. A luz atrai. Os insetos voam em direção à luz. As plantas crescem em direção ao sol. As pessoas se reúnem ao redor do fogo. A luz é um imã natural. E você tem essa luz. Você carrega essa energia magnética que atrai pessoas, situações, oportunidades. Você não precisa correr atrás de tudo. Muita coisa vem até você. Porque você brilha. Porque você emite uma frequência alta. Porque você é impossível de ignorar quando está na sua verdade. E essa luz que você carrega, ela não é apenas para você. Ela está aí para iluminar o caminho de outros também. Quantas pessoas já se inspiraram em você?
Quantas já se sentiram mais corajosas porque te viram ousando? Quantas já acreditaram mais nos próprios sonhos porque te viram perseguindo os seus? Você é um farol. E faróis não foram feitos para ficarem apagados. Eles foram feitos para brilhar, para guiar, para mostrar que existe um caminho mesmo na escuridão. Agora, aqui está o segredo final. Essa marca da estrela brilhante que você carrega, ela vem com uma responsabilidade. Você foi abençoado com tantos dons, com tantas qualidades, com tanta luz, porque o universo espera que você use tudo isso. Espera que você não esconda sua luz debaixo de falsa modéstia. Espera que você não diminua seu brilho para não incomodar quem prefere a sombra. Espera que você brilhe intensamente, sem pedir desculpas, sem se fazer pequeno, sem se envergonhar da abundância que é seu direito divino. E quando você assume essa responsabilidade, quando você para de se autossabotar, quando você permite que sua luz brilhe sem restrições, tudo muda. As portas se abrem de forma surpreendente. As oportunidades aparecem de lugares inesperados. As pessoas certas cruzam seu caminho. O dinheiro flui com mais facilidade. Os projetos prosperam. Porque você não está mais bloqueando. Você não está mais resistindo. Você está em alinhamento total com quem você veio ser. Com a missão que aceitou antes mesmo de nascer. Essa marca da estrela brilhante também te dá uma resistência especial. Você aguenta pressões que quebrariam outros. Você suporta desafios que fariam muitos desistirem. Porque você tem fogo. Porque você tem força. Porque você tem uma chama interior que não se apaga facilmente. E o universo sabe disso. Por isso ele te confia grandes desafios. Por isso ele te coloca em situações difíceis às vezes. Porque sabe que você pode lidar. Porque sabe que você vai crescer com isso. Porque sabe que você está sendo preparado para níveis ainda maiores de responsabilidade e abundância. E finalmente, essa luz que você carrega, esse brilho especial, ele é a prova mais visível de todas. Quando alguém olha para você, quando alguém está na sua presença, pode não saber explicar, mas sente algo especial. Sente que você é diferente. Sente que você tem algo único. Sente que você foi feito para coisas grandes. E essa percepção que os outros têm de você, ela não é ilusão. É verdade. É a verdade mais profunda sobre quem você é. Você foi feito para uma vida extraordinária. Você foi escolhido para uma existência abundante. Você foi marcado pelo universo como alguém especial. Então, meu querido sagitariano, depois de tudo que conversamos aqui, depois de conhecer essas 9 provas irrefutáveis de que você foi escolhido para uma vida de riqueza, o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar duvidando do seu potencial? Você vai continuar se fazendo pequeno? Você vai continuar aceitando migalhas quando o universo preparou um banquete para você? Ou você vai finalmente assumir o seu lugar? Vai aceitar sua abundância? Vai permitir que a prosperidade flua plenamente na sua vida? Porque olha, você pode ter todos esses dons, todas essas marcas celestiais, todas essas bênçãos, mas se você não acreditar, se você não se permitir, se você bloquear tudo isso com dúvidas e medos, nada vai acontecer. O universo respeita seu livre-arbítrio. Ele coloca as oportunidades na sua frente, mas você precisa aceitar. Você precisa dizer sim. Você precisa abrir as mãos e o coração para receber. Então, a partir de hoje, eu te convido a viver na consciência de que você foi escolhido, que você é especial, que você tem um destino de abundância escrito nas estrelas. Acorde todos os dias lembrando disso. Tome suas decisões a partir dessa verdade. Haja como alguém que sabe que merece prosperidade. Porque você merece. Porque você foi feito para isso. Porque é seu direito divino. E pode ser que você ainda não esteja vivendo a abundância plena que descreve aqui. Pode ser que agora você esteja passando por dificuldades financeiras. Pode ser que esteja se perguntando quando tudo isso que falei vai se manifestar na sua vida. Mas escuta bem o que vou te dizer. O fato de você ter chegado até aqui nesse vídeo, o fato de você estar ouvindo essas palavras, isso não é coincidência. Isso é o universo te acordando. Te lembrando quem você é, te preparando para o próximo nível. Sua abundância está a caminho. Ela está se formando no invisível. E vai se manifestar no seu mundo físico na hora certa. Você só precisa manter a fé, manter o foco, manter o alinhamento. E antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo tocou seu coração, se essas palavras fizeram sentido para você, se você sentiu essa verdade ecoando dentro da sua alma, por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida.
E deixa aqui nos comentários. Eu aceito minha abundância. Umeresorikza. Eu fui escolhido. Escreve isso. Coloca para fora. Declara para o universo que você está pronto para receber. E diz também de onde você está me assistindo. Eu amo saber onde estão meus sagitarianos abençoados espalhados pelo mundo. E se essas mensagens estão realmente transformando sua vida, se você quer ver mais conteúdos assim, considere apoiar o canal tornando-se membro. Você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos que despertam consciências e transformam realidades. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença e volta para você multiplicada em forma de bênçãos. Lembra sempre, você não é comum. Você não é ordinário. Você não é mais um na multidão. Você é um sagitariano escolhido para uma vida extraordinária de riqueza, abundância e prosperidade em todos os níveis. Aceita isso. Vive isso. Seja isso. O universo está esperando você assumir seu trono. Suas bênçãos estão esperando você abrir os braços. Sua vida abundante está esperando você dizer sim. Que as bênçãos do universo continuem te guiando. Que a prosperidade flua como um rio caudaloso na sua vida. Que você brilhe tão intensamente que ilumine não apenas seu caminho, mas o caminho de todos ao seu redor. Você foi escolhido. Agora vai lá e vive como o escolhido que você é.